Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é a Pérola e hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu geralmente tenho postado, que seria em relação à beleza, mas hoje eu vou falar sobre a minha experiência em relação aos vestibulares, que é uma coisa presente no meu dia a dia e esse canal ele é também especialmente pro meu daily, é o meu daily vlog, então eu vou postar coisas aqui do meu dia a dia e a vida de vestibular ela é muito presente na minha vida. Então eu vim trazer esse conteúdo hoje para falar um pouco sobre o primeiro dia do Enem, o que eu achei do tema da redação, o que eu achei das questões, talvez trazer um pouco mais de conhecimento para vocês acerca disso, né? Para quem ficou ali um pouco perdido, patinando um pouco assim nas questões. Espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o like, se inscreve e vamos nessa. Então, gente, eu vou começar falando sobre as questões no geral, o que eu achei sobre a questão do linguajar das questões, o que elas estavam abordando. Bom, para começo de conversa, eu não achei que as questões fugiram muito do padrão Enem, porque eu vi muita gente reclamando e tudo mais, mas eu achei que as questões elas estavam no padrão Enem, tanto as questões da prova de linguagens quanto as provas as questões da prova de humanas. Fiquei muito feliz que caiu uma questão sobre Era Vargas e eu tinha estudado sobre isso. Já tinha um bom tempo que a gente não via questões de história bem trabalhadas na prova, então eu gostei em relação a isso. Na prova de linguagens também não estava uma prova fácil de dizer assim, é uma prova fácil de responder, as questões são muito claras. Não, mas se você teve o costume durante o ano de pegar questões antigas do Enem para responder, para resolver, voltar às vezes ali no YouTube para corrigir, você com certeza se saiu bem, porque são questões que o padrão de questão do Enem é esse, né? Você lê a questão, sempre tem 2 ou 3 alternativas absurdas e você consegue eliminar um bocado. Quando você vai ver o contexto, você às vezes marca de cara. Não é porque a questão é fácil, mas é porque você percebe o modelo, o padrão das questões, né? Então, é muito importante que você, se talvez não dê dessa vez, mas você vai estudar de novo, ou talvez para outros vestibulares, tenha o costume de pegar questões anteriores dessas provas que você vai fazer, porque são os mesmos padrões de questão que caem. Então, eu achei assim que tinha sim algumas questões difíceis. O linguajar não é tão fácil, isso é uma coisa que é até um problema, talvez até mesmo educacional do Brasil. Uma pessoa que vem de uma escola pública dificilmente vai entender algumas questões que tinham ali, da mesma forma que uma pessoa da particular. Porque tem muitas frases, muitas palavras, muita forma assim que o Enem coloca algumas coisas que não é de fácil compreensão. Então, ou você tem muita prática de fazer questão, como eu tive, fazer muita questão mesmo, para poder se acostumar com o modelo de questão, ou então você é aquela pessoa que você se mete de cara nos conceitos e lê muitos livros sobre filosofia, sobre sociologia. É um desses dois, sabe? Sem isso e sem se preparar é meio complicado por conta disso, porque algumas questões nem sempre são muito claras sobre o que a questão está pedindo. Você precisa realmente saber interpretar, saber o que você está fazendo ali, entende? Então eu achei que não mudou o padrão das questões. Vi muita gente reclamando, inclusive vi algumas pessoas dizendo assim, mas caiu questões sobre direito na prova. Não caiu questão sobre direito, gente. Caiu questão de interpretação de texto. Tipo aquela questão, eu não trouxe caderno de prova, que eu terminei a prova por volta das 5h30, eu já tava com dor de cabeça, então não trouxe caderno, mas eu tô tentando lembrar assim, mais ou menos as questões. Caiu uma questão que era um texto no juridiquês, né, que é aquela linguagem mais formal ali do pessoal que trabalha na área da advocacia, que é uma linguagem mais difícil para quem apenas tem a língua formal. E embaixo tem tradução. Então ele traduzia o que aquela questão estava falando sobre os termos ali da advocacia, que uma pessoa comum não entenderia. Era uma tradução. E a pergunta justamente estava perguntando qual era a função dessa tradução no texto. Era justamente simplificar a forma que aquele texto estava sendo falado para que as pessoas conseguissem entender por meio da língua formal do português, entende? Então era uma questão de interpretação, não era uma questão de direito. Então, para você que foi despreparado para a prova, no sentido de não ter pego questões para responder, teve essa dificuldade justamente porque o Enem ele tem muita interpretação de texto. Inclusive, na prova de matemática, muitas questões você ganha pela interpretação de texto. Não é nem por saber fórmula, não é por ter estudado mil conteúdos, é por você saber ler e interpretar a questão, entende? Às vezes, ela até pede fórmula, você calcula certo, mas porque você interpretou errado, você responde errado. Então, é muito importante que você, daqui para frente, se você não foi tão bem nessa primeira etapa, cultive o hábito de procurar interpretar as questões, fazer questões ali procurando realmente a interpretação. Uma coisa que eu gosto muito é de ler primeiro o comando da questão.
Porque às vezes você não precisa ler o texto todo. Ele diz assim, a frase tal, a expressão tal, significa o que no contexto nesse contexto. Então você não precisa ler o texto todo, você volta só naquela frase, naquela palavra que ele pediu e você responde bem, entende? Agora sim, eu faço o Enem desde 2018, desde o meu primeiro ano de ensino médio. Então, eu tenho uma facilidade maior em entender essas questões, porque eu tenho muita prática. Conhecer a prova é essencial. Então, para você que às vezes está aí no seu primeiro, segundo ano de ensino médio, eu aconselho você a, quanto antes, fazer a prova do Enem para testar. Porque tem gente que vai já na primeira vez, já no terceirão, e aí vai sem conhecer a prova, acaba tendo uma experiência ruim. É bom que você vá fazendo o Enem em anos anteriores, né, antes de você fazer o terceirão mesmo, para que você se acostume com o nível da prova, entende? Porque conhecer a prova, conhecer o cansaço, o Enem ele vence muita gente no cansaço. Eu falei que eu entreguei a prova 5h30, justamente porque quando chegou nesse ponto eu já tinha respondido as questões, mas eu não estava aguentando mais, eu estava muito cansada, minhas costas estavam doendo, eu já estava lendo, eu não estava entendendo direito mais nada. Então, é uma prova que ela vence a gente pelo cansaço. Se você não tem a prática, se você não conhece a prova, se você não domina a prova, é muito difícil de você conseguir se sair bem. Então, você aí que às vezes está ainda no primeiro, segundo ano do ensino médio, ainda não fez sua inscrição para o Enem nenhuma vez, ainda não fez, nesse próximo ano, corre para fazer, não deixe de treinar. Agora sobre a mais temida e esperada redação, que cairia no tema da redação. Gente, esse ano eu vi tanta gente falando que ia cair sobre meio ambiente, e eu falei, gente, não vai cair meio ambiente, sabe por quê? Porque o pessoal dizendo assim, mas porque eles estavam fazendo muitos posts bonitinhos com coisa de meio ambiente, a COP30 tá em alta, mas o pessoal do marketing do INEP com certeza não é o mesmo pessoal que elabora as provas do INEP, entende? Então não tem como dizer que foi um spoiler do tema por terem postado coisa com o meio ambiente. Não tem como dizer, às vezes é um tema completamente diferente. Eu lembro que em 2019 todo mundo tinha uma ideia do que ia cair na prova do Enem, na questão da redação, né? Falaram 1001 temas, coisas sociais, coisas super pautas mesmo ali de defesa das minorias e tudo. E quando chegou no dia da prova, eles colocaram sobre democratização do acesso ao cinema. Uma coisa que não tinha nada a ver com o que ninguém estava pensando, que ninguém estava esperando. Então, não se prendam a isso, tá? Sobre o tema da redação, eu já esperava algo do tipo. Eu fiz uma redação sobre a dificuldade da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E alguns dos argumentos e a forma que eu estruturei esse meu texto, antes de eu fazer essa redação, me ajudou nessa redação de domingo, né? Porque quando chegou lá, eles estavam pedindo justamente no sentido dos idosos a questão das perspectivas que a gente tem acerca do envelhecimento no Brasil, né? Então, se você percebe como o etarismo é presente no Brasil, como as pessoas às vezes têm preconceito com pessoas idosas, você conseguiu desenvolver isso bem na sua redação, você vai tirar uma nota boa. E eu vi muita gente dizendo assim, eu não sabia que era para defender os idosos na redação. Gente, a intenção da redação não era necessariamente defender, era você mostrar uma perspectiva, o que é que você acha daquilo, entende? Então, qual é a questão? Você vai defender os idosos? Você vai defender eles por quê? De quê? Essas eram as questões que você deveria colocar ali em pauta. Então, assim, eu achei que foi um tema muito bom, um tema muito, assim, que dá uma liberdade grande pra gente trabalhar em relação a esse tema. Gostei demais mesmo. E eu tava muito feliz quando eu fui fazer esse tema, porque dava para utilizar muito bem a estrutura que eu já tinha utilizado em outras redações anteriores. E eu já tinha tirado notas boas assim com essas questões e eu sabia que ia cair algum grupo social. Eu estava apostando muito na questão das pessoas com deficiência esse ano, eu jurava que ia cair sobre isso, mas caiu sobre os idosos. Eu cheguei um pouquinho perto, mas a questão é que a intenção que o Enem pediu ali foi praticamente essa mesma, sabe? Os textos motivadores estavam levando muito a gente para o sentido de valorização, entender como os idosos em situação mais pobre, eles têm mais dificuldade de se cuidar, entender como as pessoas mais jovens acabam associando os idosos a pessoas inválidas, a pessoas que precisam de ajuda para viver, das pessoas que não se exercitam, que andam de bengala, andam curvados. O Enem queria justamente trazer essa reflexão, entende? E aí muita gente citou, por exemplo, o filme Up Altas Aventuras. Gente, eu não citei aquilo. Por quê? Eu não vejo sentido por que citar Up Altas Aventuras
numa redação sobre valorização, sobre perspectiva acerca do envelhecimento. Ok, que é um filme que dá para contextualizar, porque tem um senhorzinho que quer realizar um sonho e tudo mais. Mas, gente, me digam qual é o sentido. Porque aquele senhor lá, ele justamente precisava de ajuda, entende? O meninozinho lá, o Russell, ele chega oferecendo ajuda. Ele acaba sendo de um grande papel. O senhorzinho lá do filme, da Altas Aventuras, ele não faz tudo aquilo sozinho, ele não chega tão longe sozinho. Então, a ideia da redação era justamente trazer perspectiva sobre o envelhecimento, que dava para explorar tanta coisa, gente. Dava para explorar a questão da economia, como o envelhecimento da população poderia trazer talvez uma sobrecarga de trabalho em cima dos jovens, e também como os jovens também, sabe, têm sido menos qualificados para esses trabalhos. Dava para abordar tanta coisa e as pessoas ficaram naquilo ali tão superficial. Todo mundo usou Altas Aventuras, todo mundo usou um senhor estagiário com Robert De Niro e acabaram esquecendo de focar no que realmente importava ali na redação, sabe? Então, assim, quando vocês virem um texto de redação, que ainda vai fazer outras provas, tentem pensar em conectar aquilo que vocês lembram com o que vocês vão falar na redação. Não fiquem patinando. Eu, por exemplo, na minha redação, eu principalmente defendi o ponto de que o envelhecimento da população, ele estava levando a algumas consequências ruins. A primeira delas era justamente esse preconceito de que pessoas com mais idade eram pessoas inválidas, e o segundo era que as pessoas idosas que estão na faixa da pobreza, elas têm mais dificuldade de se cuidar. Quais foram os repertórios que eu usei? O primeiro deles, que foi justamente abordando a questão da população mais jovem associar os idosos a pessoas inválidas, eu utilizei o Vovô Maromba, do TikTok, que ele posta vídeos fazendo barra. Ele posta vídeo carregando peso de carro, sabe? Ele realmente não é uma pessoa, ele deve ter mais de seus 60, 70 anos, e ele é uma pessoa muito ativa, ele com certeza não depende dos outros para ninguém, para nenhum trabalho. Agora, por que ele ficou famoso? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa mais de idade fazendo esse tipo de coisa. Elas associam o idoso àquela pessoa que anda de bengala, que anda de cadeira de rodas, ou que às vezes não se levanta da cama sozinho, sendo que a população mais jovem deveria, na verdade, estar engajada em motivar as pessoas de mais idade a se exercitarem, a se alimentarem melhor, a poder serem independentes, entendeu? Então, quando você for pensar nos temas, pensa nesse sentido. E também na questão do desenvolvimento 2, eu citei uma matéria do Fantástico. Eu vou até procurar essa matéria e vou deixar aqui no link, talvez. Vou ver se eu encontro e eu boto lá. De duas senhoras que estão morando num prédio abandonado porque elas não têm dinheiro para sair de lá. E o prédio está até com risco de cair e tudo mais. Então, essas pessoas com mais idade que são pobres, elas têm talvez uma dupla dificuldade de se cuidar, justamente pela questão financeira. E aí a minha conclusão, eu abordei soluções que pudessem resolver os dois problemas. O primeiro deles era justamente trazer essa discussão para as escolas e universidades, para que os jovens entendam que não é porque uma pessoa é idosa que ela é inválida, que ela não pode trabalhar, que ela não pode fazer uma atividade física, que ela não pode ser independente, para que eles possam também incentivar os idosos do círculo social deles mesmos, dos jovens, né? Talvez um avô, um tio, alguém que seja de mais idade, a estar se exercitando. E também coloquei como solução a redução dos impostos em cima dos produtos e serviços, para que os idosos que recebem sua aposentadoria e alguns auxílios consigam ter um poder de compra maior e consigam ter uma qualidade de vida melhor. Então, qual era a questão? Vocês precisavam, a gente precisava, na verdade, apresentar qual era a nossa perspectiva em relação ao envelhecimento da população no Brasil, entende? Você acredita que não, a população não está envelhecendo no Brasil, nós temos muitos jovens, você deveria defender esse ponto de vista lá. Ou então você defende que a população está sim envelhecendo e nós precisamos valorizar, precisamos estar engajados ali e entender que eles podem sim ser igual ao Vovô Maromba do TikTok, por exemplo. Então você tinha que defender o seu ponto de vista. Eu vi que ficou muita gente perdida no que falar, porque tinha uma ideia, mas não sabia como desenvolver. Então, assim, se você talvez quiser refazer a sua redação repensando nessas coisas que eu acabei de falar, talvez seja um pouco interessante, sabe? Então, gente, eu vou abordar um pouquinho agora sobre a minha experiência mesmo em relação à ida para o local de prova, como é que foi quando eu cheguei lá e tudo mais, e como é que funcionou a minha experiência lá no dia, né? Uma coisa mais pessoal, não é uma coisa tão geral.
Primeiro, que o local de prova que eu fiquei tá muito mal organizado. De verdade, vocês não têm noção. Eu cheguei lá e no meu cartão de confirmação tava dizendo que era bloco 1, sala 303A. Quando eu chego lá, o pessoal diz, não, as salas 303A são no bloco 3, terceiro andar. Fui pra lá. Quando eu chego, entreguei minha identidade pra moça. Ela disse assim, teu nome não tá aqui. Aí eu falei assim, é bloco 1 que diz aqui, né? Ela, não, bloco 1 é pra lá. Aí fui, no mesmo andar, só que tipo assim, direto, né? Quando eu chego lá no bloco 1, na sala 303, não tinha 303A. O moço disse, não, aqui é 303, não tem 303A. Eu falei, mas eu vim da 303A lá do outro bloco e a moça disse que meu nome não tava na lista e que era pra cá a sala. Aí ele falou assim, tem que ir na coordenação. Fui na coordenação, disseram que meu nome não tava lá. Cheguei de novo, aí eles disseram assim, tem que ir na coordenação do bloco 1, que era outra coordenação. Cheguei lá, gente, uma fila imensa. E eu cheguei cedo. Uma fila imensa. Eu fiquei tanto tempo procurando essa sala e essa coordenação que eu fiquei na fila até 12h45, 12h50 foi que veio uma coordenadora que foi comigo e mais umas 5 meninas que não estavam achando a sala 303A e foi atrás. Ela mesma não sabia o que eu tava fazendo. Ela subiu, desceu, foi, voltou e tava tipo assim, é aqui. E a gente chegou no segundo andar. Eu falei, mas disseram que a sala era no terceiro andar. Ela, é mesmo. Aí foi e subiu. Mas enfim, ela achou a sala com muita dificuldade. A gente foi entrar na sala mesmo já perto de 1 hora e tinha muita gente com problema no cartão de confirmação de inscrição. Agora, gente, 2 coisas assim que eu falo com toda a propriedade. Questão de responsabilidade, tanto para o pessoal que chega atrasado, que perde, o portão fecha, tanto para o pessoal que estava lá na hora tentando acessar o cartão de confirmação pelo site do governo. O que acontece? Era muita gente acessando, o site estava caindo. Teve gente que não conseguiu ver qual era a sua sala. Por quê? Porque deixou para acessar em cima da hora e o site começou a cair. No dia que saiu o cartão de confirmação, eu baixei ele e deixei fácil no meu celular, salvo no WhatsApp. No WhatsApp não tem uma conversa que você pode botar só sua? Eu peguei e mandei o meu cartão pra lá. Quando eu cheguei lá que eu precisei acessar, tava lá fácil, na palma da minha mão. Agora tinha gente que eu tava vendo que tava acessando, era o site na hora. E o site tava caindo porque tinha muita gente fazendo isso. Então, gente, façam as coisas com antecedência. Não sejam essas pessoas que fazem tudo em cima da hora, que deixam tudo pra cima da hora. Isso é uma coisa que se chama falta de responsabilidade. A mesma coisa chegar atrasado no Enem, que perde e o portão fecha. Gente, aquilo ali pra mim é o cúmulo do absurdo. Por quê? Vocês não precisam concordar comigo em relação a isso. Eu almocei 10 horas da manhã. E olha que eu não moro tão longe assim do meu local de prova. Eu almocei 10 horas da manhã e eu saí 11. Fui de Uber, beleza. Mas se eu fosse de ônibus, eu almoçava às 10 e tinha saído logo depois de almoçar. Entende? Tem gente que deixa pra sair de casa meio-dia. Às vezes a prova é do outro lado da cidade. E aí quando eu vejo, às vezes, quando tem algum show de algum cantor internacional que vem pra cá, tu vê aquele monte de adolescente, de jovem que faz barraca na fila pra dormir de um dia pro outro, pra entrar cedo, pra pegar os melhores lugares, mas na hora de fazer uma prova que tem a ver com o futuro deles, é nessa loucura, entende? Não olha o horário, tipo aquela menina que viralizou aí agora, que ela e o pai achavam que o portão fechava só 1h30. Tava escrito no cartão de confirmação, gente. Sabe? Nem ela conseguiu ver que aquilo ali estava errado, não leu direito. É o tipo de coisa que eu não entendo. Todo mundo fala, tomem cuidado para não chegar tarde, a pessoa deixa para chegar em cima da hora, não mais em cima da hora, mas atrasado, entende? Enfim, então prestem atenção nessas coisas, sejam responsáveis, por favor. Dia de Enem sempre tem trânsito, não vão nessa conversa de que dá tempo, é rápido, não sei o que. Vocês podem pegar um engarrafamento horrível, então por favor, sejam responsáveis. Aí outra coisa que eu queria abordar sobre a minha experiência lá na sala de prova. A nossa chefe de sala, ela tava sozinha. E aí o que acontece? Foi muito ruim porque ela tava pra ficar louca. Ela, quando entregaram os malotes de prova, ela tava vendo sozinha lá. E aí ela disse assim, isso aqui não é dessa sala, aqui diz que é bloco 1, só que aqui é bloco 3. Aí a gente falou pra ela, não, aqui é bloco 1. Nosso cartão de confirmação de inscrição tá dizendo que é bloco 1. Aí ela olhou lá, não, então isso aqui tá errado. Aí ela foi lá e trocou os malotes. Quando ela trocou, chamou as 2 testemunhas pra ela abrir. Quando ela abriu, foi que viram que tava trocado, que na verdade era bloco 3. Ou seja, eles abriram uma prova na nossa sala que não era nossa, entende? Então já chegou a prova na outra sala aberta. Isso poderia dar um problema tão grande que vocês não têm noção.
Eu não sei se o pessoal da outra turma vai reclamar, né? Mas assim, eu achei uma falta de respeito com a gente, porque ela sozinha teve esse problema e ela entregando as provas sozinha pra gente, acabou que a gente foi começar a nossa prova com 15 minutos de atraso. Apesar dela ter dado ter prorrogado, né, o nosso tempo com uns 15 minutos a mais, se a gente precisasse, mas isso é uma falta de organização, entende? Porque tem muita gente que já vem dali de ter ficado horas no sol esperando o portão abrir, tá cansado, ainda vai ficar até mais tarde fazendo prova. Teve uma outra menina também com o mesmo problema de não ter encontrado a sala, que ela foi chegar já depois de 40, 50 minutos que a prova tinha começado. E aí ela teve sim o acréscimo de tempo para ela, mas gente, sabe, são coisas que tem o que? Mais ou menos 6 anos que eu faço Enem todo ano e eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Eu faço Enem desde o primeiro ano do ensino médio, em 2018, e eu nunca tinha visto essa desorganização desse jeito. Primeira, desorganização em relação ao local de prova, à sala. Segunda, desorganização em relação mesmo aos fiscais, aos chefes de sala. Eu achei isso assim, uma falta de respeito muito grande com a gente. Segundo, que as chefes de sala da nossa sala, elas conversavam demais, assim, no sentido de que quando tinha gente para ir ao banheiro, ela levava a pessoa lá. Quando ela voltava, ela dizia: tem mais alguém querendo ir ao banheiro? Toda vez que ela ia e voltava, ela perguntava e tirava a atenção da gente da prova, entende? Então, assim, isso é uma das coisas que esse próximo domingo eu já botei na minha cabeça, que se elas fizerem de novo, eu vou chamar atenção, né? Não vou reclamar nem nada, vou dizer: ó, por favor, espero o pessoal talvez levantar a mão para dizer que é ir ao banheiro, porque tá atrapalhando a gente. Então, eu acho que faltou muita orientação, faltou muita organização por parte do INEP em relação a isso no meu local de prova, né? Então, é complicado porque a gente, às vezes, eu já cheguei na prova estressada por causa do problema da sala, que não estava encontrando, e passei a prova já também bem estressada, porque toda hora elas interrompiam perguntando quem queria ir ao banheiro, quem não sei o que, e tentando dar informações adicionais em relação a como preencher gabarito, não sei o que. Então, assim, perderam tanto tempo no começo, que era justamente o tempo de dar essas orientações de gabarito, de assinatura, de não sei o que, e passar a tarde inteira falando pra gente lá no meio da prova, tirando a nossa atenção daquilo, entende? Então, pessoal, essa foi a minha experiência em relação ao primeiro dia do Enem. Gostei muito do tema da redação, eu me senti preparada para responder as questões, eu fiquei muito feliz por isso, porque tiveram anos que eu fiz a prova e que eu achei assim que eu tava patinando muito, tava preocupada, mas dessa vez eu senti que eu tava preparada mesmo para responder aquela prova, fiquei muito feliz. E é assim, não tem outro jeito, galera, a gente precisa estudar mesmo, correr atrás das coisas que a gente quer. A gente precisa realmente entender qual a situação que a gente está e principalmente não desistir, porque digamos que, por exemplo, eu já não sei se eu já comentei outras vezes que eu quero fazer medicina, né? Tenho estudado anos e anos para poder passar em medicina. Eu vejo muita gente às vezes talvez falar assim: ah, mas o tempo tá passando, tu tá ficando mais velha, não sei o quê. Só que a questão é que o tempo vai passar de qualquer forma, sabe? Eu poderia talvez levar 7 anos para passar no vestibular, ou então passar esses 7 anos em outro curso, em outra profissão que eu não goste, entende? E seria tempo perdido de qualquer forma, porque talvez, me conhecendo, lá na frente eu ia querer voltar para fazer medicina. Então, o tempo vai passar de qualquer forma, não desistam. Se não deu dessa vez, continue estudando, bate na tecla mesmo, volta nos conteúdos que você tem dificuldade. Não desiste, porque vestibular a gente faz até passar, a gente não faz pra passar, é diferente. Tem muita gente que acredita que vestibular se faz uma vez, se não passar, acabou. Não é assim. Principalmente hoje em dia, que a concorrência é maior, as provas não estão focando tanto em medir conhecimento, que é uma coisa que eu, sinceramente, acho muito ruim no modelo de prova do Enem, porque às vezes tem gente que, por exemplo, matemática, a pessoa acerta 45 de 45, 100% da prova. Redação vale 1000, mas ele não tira 1000 em matemática se ele acertar as 45 questões. Por quê? Tem a questão da TRI, tem não sei o que, e os cálculos, teve gente... Aí, tipo assim, a nota da pessoa é prejudicada porque outras pessoas não estudaram e não sabiam fazer aquilo ali. Então, eu acho que é uma prova que não mede 100% o que você sabe, porque se fosse, contaria por questão. E não se a questão é mais isso, se a questão é mais aquilo, ou é menos isso, ou é menos aquilo. Então, assim, hoje em dia é muito ruim essa questão dos vestibulares por conta disso, porque não é uma prova que mede o teu conhecimento de fato, né?
Teve uma prova de um estado aí, que eu não vou mencionar, que eu fui fazer essa prova e caiu uma pergunta de um filme que tinha acabado de lançar no cinema, que era um filme sobre cultura africana, e eles faziam uma pergunta muito específica do contexto do filme. E eu fiquei, gente, eu passei meu tempo estudando, eu deixei de ir ao cinema várias vezes para poder estudar, para chegar no dia da prova e cair uma questão sobre o contexto de um filme que acabou de lançar no cinema. É complicado, entende? A gente estuda tanto e na hora não vale a pena. Então, assim, eu acredito que a gente tem que realmente se acostumar a fazer as provas que a gente quer fazer mesmo bastante simulado, bastante questão, para quando chega no dia, a gente saber como é a prova e saber o que a gente está esperando. Não chegar lá e dizer, não esperava que isso aqui fosse cair. E aí na hora cai. Mas enfim, é conhecer mesmo a prova, estudar e responder questão que vai dar muito certo. Então é isso, gente. Eu espero que talvez vocês tenham se sentido um pouco mais tranquilos, um pouco mais calmos em relação a isso. Espero que eu tenha conseguido sanar alguma dúvida de vocês em relação a isso. E espero que próximo domingo, no próximo dia de Enem, vocês possam também ter uma prova tranquila, nós possamos ter uma prova tranquila e que você realmente consiga aplicar tudo aquilo que você estudou, tá certo? Eu agradeço se você assistiu até aqui. Por favor, curte, comenta, se inscreve, compartilha com seus amigos e diz aqui embaixo o que você achou da prova também. Vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar opiniões, experiências, vamos conversando, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau, tchau.